Olá, querido, que bom você aqui conosco novamente e é sempre um prazer estarmos juntos. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, dê o seu joinha, todas as vezes dê o seu joinha, porque é muito importante para a divulgação de todo esse material. Nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção contra o suicídio, mês em que nós intensificamos em todas as áreas a respeito do suicídio para que nós possamos conscientizar as pessoas da necessidade de buscar ajuda. Hoje eu quero iniciar com você e nós vamos dar sequência a mais 2 semanas falando sobre suicídio. Então, hoje eu inicio falando sobre isso, porque toda vez que a gente fala de morte, não é uma coisa muito fácil falar sobre morte, e falar sobre morte por suicídio é muito mais difícil ainda. Por quê? Porque é uma tragédia. Então eu quero dar alguns pontos para que você, nós possamos intensificar na ajuda, em ajudar pessoas, em buscar pessoas, aquelas pessoas que estão necessitadas e carentes, nesse momento elas possam ser alcançadas por nossa ajuda, por nosso ombro, por nossas mãos, por nosso amor, por nosso carinho. Você sabia que cada 100 mortes que acontece no mundo, a cada 100 mortes, uma delas é por suicídio no nosso mundo inteiro? Esse é um dado da OMS no dia 17 de junho de 2021. Você já imaginou a quantidade de pessoas? No Brasil é um número exagerado de mortes por suicídio por ano. Nosso estado, isso acontece e está mais próximo de nós do que a gente imagina. Então eu quero partilhar com você algumas coisas que são muito importantes a respeito do suicídio. Eu quero levar você a um momento de reflexão para que nós possamos transformar as nossas atitudes em atitude de acolhimento, de cuidado, de amor, de carinho. E isso com certeza vai fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores e vai nos fazer ser canal de ajuda para aquelas pessoas que tanto necessitam nesse momento. Em primeiro lugar, eu quero falar para você que nós temos que entender que depressão não é frescura. Nós vivemos numa geração, e da minha geração para trás, muitas pessoas, não posso exagerar a quantidade, mas a gente sempre ouviu que isso é frescura, isso é moleza, isso é fraqueza, mas não é. É muito sério e há várias causas que podem ser apontadas, que podem ser desencadeadas ao suicídio. Uma delas é a depressão. E nós precisamos cuidar das pessoas que estão entrando em nós, e quando eu falo nós, tanto nós que estamos na igreja, quanto a família, quanto aos pais, aos amigos, aos pais de adolescente. Você sabia que a incidência de 10 a 24 anos é a maior incidência de suicídio, está nessa faixa etária de 10 a 24 anos? E nós precisamos fazer alguma coisa. Então, a depressão, às vezes a gente fala assim, mas depressão é só gente adulta que tem. Não, hoje, infelizmente, até crianças estão entrando em processo depressivo. E nós precisamos estar atentos, os pais precisam estar atentos aos sinais que os seus filhos estão dando, quando ficam muito quietos, quando não se alegram, quando não dão risada mais, quando se fecham, quando se enclausuram, quando ficam somente nos seus quartos. São sinais que estão sendo apontados que nós precisamos estar atentos. Às vezes não é nada, às vezes é a pessoa que é dessa forma, mas a gente precisa cuidar, porque se uma pessoa que não é assim passa a ter atitudes dessa forma, nós precisamos estar atentos. Então, a depressão, queridos, ela se torna um grave desequilíbrio, fazendo com que o sistema límbico, que é o responsável para controlar as emoções, as nossas emoções, leva essas pessoas a desistirem de viver. É onde entra cada um de nós, é onde entra o trabalho do psicólogo, da psicóloga, do profissional da área, para que possa alcançar e ajudar essas pessoas. Eu, como pastor,
Eu posso chegar até um limite. Eu vou orar, eu vou aconselhar espiritualmente, mas quando passa do limite, desse limite para a área psicológica, não tenho mais competência. Então essa competência nós passamos para os psicólogos. E se um caso mais extremo, para psiquiatra, onde precisa de medicação. Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento. Depressão não é uma frescura. A causa mais comum ou a causa que mais dá sustentação para levar as pessoas ao suicídio é a avaliação inadequada que ela faz de si mesma. E o processo depressivo leva a pessoa a isso. Ela começa a se autoavaliar de forma negativa. Ela começa a olhar para si mesma de forma que inadequada, que ela nunca consegue suprir nem a si mesmo, nem a demais pessoas. E isso provoca nela tristeza, esse afundamento, e é onde muitas pessoas acabam indo ao suicídio. Mas eu quero te dizer uma coisa, talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e você esteja talvez enquadrado numa dessas situações, ou iniciando um processo depressivo, ou você já pensou em suicídio, ou você já tentou suicídio. Eu quero dizer para você que Jesus ama você. Você é uma pessoa especial, uma pessoa que Jesus se importa com você. Tanto Jesus se importa que Ele deu a sua vida por você. Por que Ele deu? Porque Deus ama você. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você. Porque Ele ama você, Ele enviou Jesus para morrer no seu lugar, para que você tivesse paz e alegria no seu coração. Segundo lugar, quero compartilhar com você, porque a pessoa que começa num processo depressivo ou parte para a questão de suicídio, há duas situações que nós precisamos analisar. O desejo de estar morto versus o desejo de se matar. E nós olhamos com tristeza quando nós vemos pessoas desdenhando de pessoas ou que estão depressivas ou são potenciais suicidas, pessoas que desejam se suicidar. Isso nos traz tristeza quando a gente vê pessoas ridicularizando outras por causa. Talvez o façam porque ainda não entenderam, não compreenderam. Talvez o façam porque nunca tiveram na sua casa, na sua família, alguém que esteja ou já passou por uma situação difícil dessa. E nós precisamos, queridos, ajudar uns aos outros. Isso é tão real, tão verdadeiro, que quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos pessoas nessas condições. Lá em Números é um livro da Bíblia. Você pegar a Bíblia lá, seja católica, seja a Bíblia evangélica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o quarto livro da Bíblia, lá no capítulo 11, você vai ver Moisés, sentindo o quanto estava sendo pesado lidar com o povo que ele tinha tirado do Egito para levar para a terra prometida no deserto, e ele pediu para Deus que o matasse. Moisés desejou a morte. Jó foi aquele homem que perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu tudo que tinha, a ponto da mulher dele falar para ele, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó ficou cheio de feridas, na cinza, se coçava com um pedaço de telha, e isso a gente observa que são pessoas bíblicas, são homens de Deus que passaram por situações difíceis. Lá em Jó, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 11, Jó pediu que ele falou assim, eu preferia ter sido abortado. Deus, por que o Senhor não me abortou? Então Jó desejou a morte. Elias foi um outro homem de Deus de grandes feitos, e diante de uma ameaça de morte pela rainha, ele se sentiu inútil e pediu a morte para Deus. Lá, esse aí está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Só que uma das coisas nós precisamos observar para esses homens. Eles tiveram esses desejos, mas nenhum deles deu continuidade. Eles tiveram o desejo de estar morto ou de morrer, ou de se matar, mas nenhum deles deu continuidade disso. Por quê? Porque eles foram transformados, eles mudaram o desejo deles de morrer, o desejo deles de se matar. Eles tinham
a presença do Senhor na vida deles, que mudou isso na vida deles. Ao invés deles ficarem pensando demais sobre isso, eles começaram a focar na vida, Deus trabalhando no coração deles. Quando nós olhamos esses 3 personagens bíblicos que nós acabamos de dizer aqui, por que eles não chegaram aos fatos? Não chegaram a se suicidar? Por quê? Porque eles desenvolveram uma fé em Deus. E nós precisamos desenvolver uma fé no Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E isso ajudou aqueles 3 homens de Deus. E quando nós desenvolvemos uma fé através da Bíblia Sagrada, através de estarmos juntos na igreja, em comunhão, aqui junto com os irmãos, nós vamos desenvolver a fé. E isso vai fazer com que nós sejamos fortalecidos e não demos continuidade ao desejo de suicídio. Agora, nós precisamos observar a construção do valor de uma pessoa. Qual que é o valor que ela se dá? A construção da autoavaliação que ela dá. E nós temos que ter essa autoavaliação adequada em nossas vidas. Quando nós desenvolvemos a nossa fé em Cristo Jesus, nós passamos a ter uma autoavaliação adequada. Nós realmente somos pecadores, mas a graça de Deus, o amor de Deus nos alcançou. Nós realmente fazemos coisas que entristecem a Deus e entristecem as pessoas, mas Deus se importou conosco, Deus se importa com você. Então, quando nós ajudamos uma criança, um adolescente a construir e acreditar em valores que são fundamentais para a vida, a fé, que deve ser um valor fundamental na vida de qualquer criança, a fé fundamentada em Cristo Jesus, a fé fundamentada na palavra de Deus, vai dar a essa criança, a esse adolescente, força, sentimento, vai dar a ela condição de vencer toda e qualquer situação difícil. E é isso que eu e você precisamos fazer. Agora, é natural a gente sentir raiva, sentir medo, é natural a gente sentir tristeza, vergonha, culpa. Agora, o que nós vamos fazer com esses sentimentos é que vai determinar a nossa vida. Eu sei que é natural eu sentir isso, mas eu não posso alimentar esse sentimento. E quando eu não alimento esses sentimentos, e ao invés de alimentar a raiva, o medo, a tristeza, o ódio, a vergonha, a culpa, ao invés de eu alimentar esses sentimentos, eu me alimento da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, eu coloco aquilo que Deus tem para mim de conhecimento, isso vai mudando o meu coração, vai transformando a minha vida, vai mudando a minha autoavaliação, e eu passo a ter uma autoavaliação adequada, que eu preciso de Deus, que eu dependo de Deus. E eu quero dizer para você novamente, você é importante para Deus, você é importante para Jesus. Não se esqueça disso. E outra ferramenta que nós temos, queridos, essa ferramenta que eu já tenho falado, é a fé que nós professamos. Essa ferramenta, ela é muito importante. A sua fé em Cristo Jesus, você precisa fundamentar a sua fé. E como cristão, nós aprendemos o valor e o respeito pelo nosso corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós somos casa de Deus e nós respeitamos isso. Nós entendemos que nós somos importantes para Deus. Eu quero dar alguns passos para que você veja o quanto que você é importante para Deus. Sabe por que você é importante para Deus? Primeiro, porque o seu corpo foi criado por Deus e Ele mesmo considerou você obra-prima. Lá em Gênesis nós vemos isso, quando Deus criou o homem, Ele diz, e viu Deus que era muito bom. Quando Deus criou as outras coisas, Deus disse que era bom. Mas quando Deus criou o homem, Deus disse, é muito bom, é uma obra-prima. Então, a primeira coisa que saber que você é importante para Deus é porque você é obra-prima de Deus. Segundo lugar, porque você é importante para Deus, porque Cristo deixou claro que o Espírito Santo de Deus habita em nós. João, um discípulo de Cristo que andou com Jesus, que aprendeu, que foi discipulado por Jesus, ele afirma para nós que Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 12. Você é filho de Deus, você é morada de Deus. Em terceiro lugar, você é importante para Deus. Sabe por quê? Porque Deus te deu talentos, Deus te deu dons. Quando você nasce, quando você começa a crescer, você é único, você é especial. Não se encontra dois DNA
iguais em lugar nenhum. Não se encontra duas digital, nunca se encontrou duas digital igual. Você está percebendo o quanto que você é único para Deus? O quanto você é importante para Deus? E além de tudo isso, Deus ainda te capacita com habilidades, com dons especiais para você poder ajudar outras pessoas, abençoar outras pessoas. Quarto lugar, por que você é importante para Deus? Porque você não é um acaso. Você não nasceu por um acaso. Você foi resultado do sim de Deus. Deus olhou e falou: sim, vai nascer, sim, eu desejo que ela nasça. E aí está você, sabe, uma expressão da vontade de Deus. É isso que Deus é, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores desejou o teu nascimento. E o rei Davi escreveu salmos maravilhosos. Ele escreve o Salmo 139, o versículo 15, onde ele diz que você, lá dentro do ventre da sua mãe, Deus já via você. Quando você era um embrião ainda, Deus já tinha escolhido você. Quinto lugar, sabe por que você é amado e é escolhido por Deus? Porque você, como uma pessoa, você precisa reconhecer como pessoa que você erra também. Mas olha só que coisa maravilhosa. Sabe, isso não é um castigo de Deus. Olha só o que Jesus Cristo passou. Lá em Isaías, o profeta messiânico, capítulo 55, versículo 5, o profeta Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então o castigo que estava sobre Jesus nos traz a paz. Então você é importante para Deus, porque Deus enviou Jesus para levar o castigo, aquele peso que estava ou que está sobre a sua vida agora. O peso é o desejo de suicídio, o desejo de se matar, o desejo de punir o peso que ele está sentindo, a culpa que ele está sentindo. E Jesus já levou o castigo, ele já levou a sua culpa. Olha que maravilhoso, que coisa tremenda. Então em Cristo você não precisa se punir, porque Cristo já foi punido no nosso lugar. Cristo já recebeu a punição em nosso lugar. Então o que nós precisamos fazer quando nós temos essa culpa? Nós confessamos e recebemos o perdão de Cristo Jesus, recebemos o perdão de Deus através de Cristo Jesus. Em sexto e último lugar, sabe por que você é importante para Deus? Você é importante para Jesus, e eu quero deixar bem claro, você é importante para nós. Você é importante para a Igreja Missionária de Carapó. Sabe por quê? Porque quando nós estávamos cansados, ou quando nós estamos cansados e desanimados, o convite de Cristo para nós, lá em Mateus 11, 28 é: vinde a mim todos vós que estão cansados e desanimados, cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É esse o convite. Olha só o quanto você é importante. Ele diz para você ir até Ele. E sabe o que ele diz mais nesse texto? Ele diz para você colocar na mão dele. Ele diz para você tomar o fardo, o jugo dele, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Ele vai carregar o peso que está sobre a sua vida. Às vezes a gente está tão atribulado e fica tão difícil, tanta injustiça que a gente vê, tantas coisas dolorosas acontecendo ao nosso redor, mas nós precisamos crer e colocar a nossa fé em Cristo Jesus, o Cristo que trilhou o caminho da justiça, o Cristo que trilhou o próprio caminho da injustiça, da dor. Ele foi injustiçado, ele sofreu, ele foi humilhado, mas para que você não fosse, para que você fosse amado por Ele, para que você recebesse o amor de Deus através da vida dele. Eu quero te desafiar. Talvez você que está num processo depressivo, talvez você está pensando em se suicidar, ou já passou isso pela sua cabeça, a colocar todo o fardo em Cristo Jesus, porque Ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, querido, para encerrar, a vida vale a pena. Mesmo que nós passemos por situações difíceis, a vida vale a pena. E a vida com Cristo Jesus é muito boa. Eu te convido a estar sempre conosco, e nas próximas quartas-feiras nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Convide seus amigos, convide a sua família para participar conosco, envie esse vídeo para outras pessoas, para abençoar
a vida delas em nome de Jesus. E eu quero orar com você agora, para que Deus te liberte, para que Deus te restaure, para que você pare de pensar sobre isso e seja liberto em Cristo Jesus. Senhor Deus, agora eu quero abençoar essa pessoa, seja homem, mulher, jovem, adolescente, criança, que tem passado por um processo depressivo. Que o Senhor, ó Deus, traga restauração, ó Deus, em nome de Jesus, libertação. Talvez, ó Deus, essa pessoa que tem pensado em suicídio, Senhor, nós repreendemos todo espírito de morte agora. Saia em nome de Jesus, seja liberto. Senhor, nós entendemos, ó Pai, que muitas coisas são batalhas espirituais, mas nós entendemos também que nós somos seres carnais e nós precisamos, ó Pai, da ajuda psicológica também. Mas acima da ajuda psicológica está a Tua ajuda, porque o Senhor muda, o Senhor transforma, o Senhor restaura. E eu quero agora abençoar a vida, Senhor, desta pessoa com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.